Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre o conjunto dos números racionais, hoje iremos ver como que podemos fazer transformações de números na forma fracionária para a forma decimal. Então peguem como exemplo este meu pequeno quadro. Vocês sabem me dizer qual desses números é maior? Se você não sabe responder isso agora, vem comigo e segue essa lógica. Então, gênios, vamos começar a nossa aula de transformações dos números racionais. Hoje iremos aprender como fazer as transformações da forma decimal para a forma de fração. Antes de começar a explicar como fazer a transformação, qual é a real diferença entre a forma decimal e a forma de fração? Bom, a diferença está na maneira de representar o número, pois na forma decimal, o número virá em algum formato que apresenta uma vírgula, como por exemplo 0,35. Isso é um número racional na sua forma decimal, enquanto na forma de fração é quando nós apresentamos qual é a divisão que está gerando esse número. Ou seja, um exemplo de um número qualquer que esteja na forma decimal seria, por exemplo, 3/2. Isso seria na forma de fração. E a diferença entre os dois vai depender apenas de como você prefere manusear esses elementos. Em algumas situações, é um pouco mais fácil de trabalhar com os elementos na forma de fração, enquanto em outras você pode preferir trabalhar na maneira decimal. Então hoje iremos aprender como fazer essa transformação para que você possa ter liberdade para escolher como planeja trabalhar com seus números, na maneira de fração ou decimal. Vamos resolver alguns exemplos, assim vocês poderão ver como fazer a transformação. Aqui, no nosso exemplo A, nós temos aqui 0,25. Uma maneira tranquila de descobrir qual é a fração que originou esse número é fazer uma multiplicação por 10, 100, 1000, coisas que estão na base 10, digamos assim. Se vocês lembram que ao multiplicar ou dividir por 10, você anda com a vírgula, nós podemos ver o quê? Que 0,25, se andarmos com a vírgula duas casas para a direita, daria 25. Então, nós podemos escrever esse número como 25 dividido por 100. Mas por que 100? Bom, porque se nós pegarmos os 25 e dividir por 100 efetivamente, nós iremos andar com a vírgula duas casas para a direita e iremos retornar para o 0,25. Ou seja, 25 sobre 100 é a fração que dá origem para esse número. Mas o interessante é levarmos essa fração para a sua forma irredutível, ou seja, a menor fração possível que representa a mesma coisa. E como podemos fazer isso? Bom, nós podemos fazer isso dividindo tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Nós temos que ver um elemento que em comum divida os dois. E para isso, nós precisamos descobrir qual é o seu máximo divisor comum. Se vocês nunca calcularam o máximo divisor comum antes, eu vou mostrar aqui como é que faz. Nós podemos fazer isso, eu vou separar um pequeno quadro aqui, apenas para organização. Então, nós separamos aqui o 25 e o 100. E aqui fora, iremos colocar todos os números que dividem esses dois números simultaneamente. Ou seja, só podemos colocar aqui números que dividam os dois números. Ou seja, se eu quiser dividir por 2 aqui, eu posso? Vamos verificar. 100 dividido por 2 daria 50. Então, é possível. Agora, 25 dividido por 2 não dá um número inteiro, daria 12,5. Então, não colocaremos o 2 aqui. Podemos colocar aqui o 5, pois 5 divide tanto 25 quanto 100. Então, 25 dividido por 5, nós temos aqui 5. 100 dividido por 5, teremos aqui 20. Então, podemos fazer mais alguma divisão? Sim, podemos dividir mais uma vez por 5. Então, ao dividir por 5 novamente, aqui teremos 1 e aqui teremos 4. Então, o que aconteceu? Aqui é 5 vezes 5, isso aqui seria 25. Então, nós podemos dividir tanto em cima quanto embaixo por 25. Então, 25 dividido por 25, teremos resultado 1. Então, no lugar do 25, eu coloco o 1. Então, aqui eu colocarei 1 dividido por
4, pois 100 dividido por 25 dá 4. Então, aonde está o 100, colocarei o 4. Então, 0,25 é igual à fração 1/4. Se vocês efetuarem essa divisão, vão ver que vão chegar exatamente em 0,25. Então, prosseguiremos agora para o exemplo B. No exemplo B, nós temos aqui 8 dividido por 5. Como podemos fazer isso? Bom, nessa maneira, o que é recomendado é fazer a divisão de maneira efetiva. Então, pegamos 8, que é o nosso dividendo, dividimos por 5, que é o nosso divisor. E vemos o quanto que de 5 cabe aqui. Bom, podemos fazer 5 vezes 1, que seria 5. Então, fazemos 8 menos 5, teremos resto 3. E agora, chegamos àquele momento em que não podemos mais dividir aqui. Então, o que devemos fazer? Adicionar uma vírgula aqui no nosso quociente e aqui no nosso resto, adicionamos um 0. Então, agora, 30 dividido por 5 já se torna algo possível. Se colocarmos aqui um 6, nós iremos ver que 6 vezes 5 é exatamente 30. 30 menos 30, resto 0 na divisão. Então, 8 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,6. E, como vocês podem ver, essa seria a correspondência entre a forma decimal e forma de fração. Então, vamos seguir adiante. Exemplo C. Aqui nós temos 5 dividido por 9. Como resolveremos? Bom, pegamos aqui o 5, nosso dividendo, dividido por 9, o nosso divisor. Agora, como vocês podem ver, não tem como já dividir de cara aqui o 5 pelo 9. Então, o que acontece? Teremos que colocar um 0 aqui para adicionar a vírgula. E aí, adicionamos um 0 aqui. Então, é como se fosse aqui menos 0, que sobra 5, 0. Então, 50 dividido por 9, já podemos fazer alguma coisa. Isso aqui cabe o quê? 9 vezes 5 dá 45. Então, aqui seria 45 menos 50, sobra 5. Só que uma vez que já estamos trabalhando após a vírgula, automaticamente já colocamos um 0 aqui. E agora o que acontece? Nós temos 50 dividido por 9 mais uma vez. Então, colocamos aqui 5. E aqui nós teremos a mesma coisa, menos 45, que teremos o resto 5, adicionamos o 0, e aí nós faremos novamente isso aqui, que dará um 5 aqui, e iremos repetir esse processo infinitas vezes. Por que isso acontece? Lembram-se na outra aula, quando definimos o que é uma dízima periódica? É exatamente isso que está acontecendo aqui. 0,5555 infinitos 5 representa para a gente uma dízima periódica. Então, 5 sobre 9 seria a mesma coisa que 0,55. E aí podemos colocar esse sinal que representa uma dízima periódica, pois ele indica que esse período se repete infinitamente à direita. E agora, vamos ver mais um exemplo, aqui o exemplo D, onde nós temos aqui uma dízima periódica também já de cara, o 0,515151. Como vocês podem ver, esse padrão de 5151 vai se repetindo infinitas vezes. Agora, como podemos fazer a transformação disso para a sua forma em fração? Bom, existe uma regra para fazer a transformação de dízimas periódicas para trazer eles para a forma de fração. Nesse caso, o que devemos fazer? Bom, primeiro temos que identificar o que é o período. O período da dízima é justamente aquilo que se repete, aquilo que está padronizado. Nesse caso, como podem ver, o 5 seguido do 1 é o nosso período. Então, o que faremos? Colocamos o período em cima de uma fração. E embaixo, nós iremos preencher com noves. Só que quantos noves? O número de noves a ser colocado aqui embaixo é exatamente igual ao número de dígitos que o período possui. Então vamos observar até no exemplo anterior. Quando nós tínhamos aqui o 0,5555, o período era 5. Então o 5 vem aqui em cima e embaixo vem só um 9, pois o 5 é apenas um dígito. Aqui, como temos o 51, 5 é um dígito, 1 é outro dígito. Então temos 2 dígitos. Então embaixo colocaremos 2 noves. E com isso nós teremos a certeza de que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então a correspondência é feita dessa maneira. E com isso encerramos nossa aula de hoje, gênio. Te espero na próxima.